É com muita honra, alegria, satisfação que participo do Congresso Brasileiro de Saúde Integrativa e Espiritualidade, o Combrasier, do ano de 2022, e venho, por meio de uma palestra, cuja temática é homeopatia, saúde integrativa e espiritualidade, contribuir com este evento. Bom, iniciaremos contextualizando a respeito do histórico da homeopatia. A homeopatia é uma palavra de origem grega que quer dizer doença semelhante. As doenças são tratadas pelo princípio da similitude, no qual toda substância capaz de provocar determinados sintomas em um indivíduo sadio é capaz de curar um doente que apresente os sintomas semelhantes. A homeopatia se baseia em 4 princípios fundamentais: a lei dos semelhantes, a experimentação na pessoa sadia, também conhecida como experimentação patogenética, as doses infinitesimais ou doses mínimas e o medicamento ou remédio único. A história da homeopatia ela se confunde com a história da medicina ocidental. Hipócrates, o maior representante médico grego, foi quem, primeiramente, anunciou o princípio da similitude nas escolas médico-gregas, onde se estabeleceu uma teoria racional para o processo de saúde e doença, desvinculando a prática médica de rituais de magia, revestidos de superstição. E Hipócrates, ele, enquanto maior representante médico do pensamento médico grego, ele atribui à atividade médica a relação dessa atividade médica ao conhecimento experimental. Então, Hipócrates, ele traz algumas concepções a respeito de doenças, sinais e sintomas. Para Hipócrates, a doença era uma manifestação de uma perturbação de um equilíbrio do ser humano consigo mesmo e no ambiente no qual estivesse inserido. E os sinais e sintomas eram representações dessa enfermidade. Ele se baseia, do ponto de vista da sua terapêutica, na natura medicatrix, onde a natureza se encarrega de restabelecer a saúde do doente. E caberia ao médico tratar esse paciente imitando a natureza, a fim de reconduzi-lo a um perfeito estado de equilíbrio, ou seja, a saúde. Hipócrates, ele cria padrões éticos da medicina, ele estabeleceu providências para o prognóstico, diagnóstico e terapêutica, e todas essas questões ainda são muito relevantes e importantes para a prática médica atual. Aqui a gente tem uma imagem da escola médica grega hipocrática, na ilha de Kos, na Grécia, onde, nesse anfiteatro, Hipócrates ministrava as aulas de medicina aos seus discípulos. Então, a homeopatia, ela se alicerça nessa afirmativa, nesse aforismo de Hipócrates. A doença é produzida pelos semelhantes e pelos semelhantes o paciente retorna à saúde. Em vários trechos da obra hipocrática, e de seus predecessores, como Paracelsus, Hahnemann, a gente encontra vários trechos a afirmativa similia similibus curantur, ou seja, o semelhante cura o semelhante. Portanto, na Grécia Antiga, onde se estabeleceu toda a sistematização da medicina ocidental, foram enunciados por Hipócrates 2 leis, a lei dos semelhantes e também a lei dos contrários. Então, a corrente fundamentada no princípio da similitude ou lei dos semelhantes, que é uma corrente terapêutica bastante importante na nossa medicina ocidental, a homeopatia, ela é fundamentada nesse princípio, a lei dos semelhantes. E que princípio é este? Como eu já disse anteriormente, a doença pode ser debelada pela aplicação de medidas semelhantes à própria doença. E também nós temos aí a corrente fundamentada pelo princípio dos contrários, a alopatia, onde os sintomas são tratados diretamente com medidas contrárias a eles. Para Hipócrates, essas 2 formas de tratamento eram eficazes no restabelecimento da saúde, portanto, a lei dos contrários e a lei dos semelhantes não se opunham em seu raciocínio, em seu pensamento. Hipócrates tratava o paciente de forma abrangente,
integrativa e raramente se referia a uma enfermidade de forma isolada. Então, Hipócrates, ele não aprofundou os seus estudos sobre o princípio da similitude. Coube principalmente a Samuel Hahnemann, um genial médico, químico e cientista alemão, a demonstrar esse princípio clinicamente e afirmá-lo como método terapêutico, bem como anunciar as primeiras noções de produção dos medicamentos homeopáticos. Ou seja, Samuel Hahnemann vai dotar a homeopatia de uma farmacotécnica própria. A vida profissional de Hahnemann ela foi cerceada por muitos êxitos, sucesso e reconhecimento dos pacientes. Em 1779, a primeira atividade médica de Hahnemann foi numa academia científica. Ele foi eleito para a Academia de Ciências da Mongústia e publicou uma série de trabalhos nas áreas de química e medicina, incluindo 2 importantíssimos trabalhos, o Tratado de Matéria Médica, sobre as propriedades medicinais das drogas empregadas enquanto arsenal terapêutico na Alemanha naquela ocasião, e a farmacopeia alemã. Samuel Hahnemann foi o responsável pela sistematização desse compêndio. Entre os anos de 1779 e 1787, Hahnemann residiu em diversas cidades, buscando sempre as novidades científicas. Ele conquista enorme clientela, excelente reputação como médico e farmacologista. Em Dresden, ele trabalha enquanto substituto diretor de saúde pública, que a gente tem uma imagem do Centro Histórico de Dresden, à nossa direita. E nessa ocasião, ele escreveu várias obras e artigos e realizou várias traduções, uma vez que Samuel Hahnemann, ele era poliglota, ele dominava fluentemente 8 idiomas. Porém, em 1787, Hahnemann abandona a medicina, por diversos motivos. Ele julga a medicina muito empírica, ele comenta que a influência da ciência moderna sobre a área médica era muito tímida quando comparada à influência da ciência moderna em outras áreas do conhecimento. Ele teceu várias críticas à medicina de sua época, que se apoiava em práticas extremamente agressivas ao paciente, como sangrias, fórmulas complexas, medicamentos, espécies vegetais tóxicas para o tratamento das doenças. Portanto, ele escreve uma carta, bastante desiludido, afirmando que, para mim, foi uma agonia estar sempre no escuro quando tinha que curar um doente e prescrever de acordo com essa ou aquela hipótese arbitrária. Ele renunciou à prática médica para que não corresse riscos de causar mais dano à saúde alheia e passa a se dedicar à química e às ocupações literárias. Nesse momento, para sobreviver, Samuel Hahnemann volta a trabalhar como tradutor, passando por diversas dificuldades financeiras junto à sua família. Nessa ocasião, ele já era casado com Joana Henriette e tinha, se não me engano, 11 filhos. Mas foi justamente no momento de um trabalho de tradução da matéria médica de um médico escocês, William Cullen, que nasce a homeopatia. Em 1790, ao traduzir a matéria médica de Cullen, que descrevia as principais substâncias em uso na prática médica e seus possíveis mecanismos de ação, Hahnemann reflete, ele traz alguns questionamentos sobre a ação antifebril da quina. Cullen atribuía a influência curativa dessa substância bioativa, a quina, extraída das cascas da Quina officinalis ou Cinchona officinalis. Ele atribuía a atividade curativa desse bioativo ao poder que ele exercia por meio de sua ação tônica sobre o estômago, produzindo ali uma substância contrária à febre. Samuel Hahnemann ele passa por autoexperimentações com a quina, e ele vai observando alterações em sua homeostase muito semelhantes aos sinais e sintomas que os pacientes da malária, que normalmente utilizavam esse princípio ativo. Então, a sintomatologia do paciente que tinha malária, que a ele era administrado a quina, era na realidade muito próxima das alterações na homeostase percebidas por Samuel Hahnemann ao longo da sua autoexperimentação.
ele começa a relatar, né, estudos de autoexperimentação e de experimentação com indivíduos sadios e sensíveis à substância a ser testada. Ele vai observando resultados desses experimentos, compilando esses resultados para posteriormente aplicá-los na prática clínica. Então, Hahnemann conclui que a experimentação humana é um modelo de pesquisa necessário para poder prescrever cientificamente aos doentes os agentes capazes de curá-los. Hahnemann introduz esse modelo de pesquisa sistemático, objetivo, aplicado à medicina, ao tomar como base fundamental para os seus estudos a ação farmacológica desses princípios ativos no homem sadio, para depois aplicá-los aos indivíduos doentes, segundo a lei dos semelhantes ou princípio da similitude. Entre 1790 e 1796, Hahnemann experimentou numerosas substâncias no homem sadio, em grupos de indivíduos sadios e sensíveis, além de realizar uma extensa pesquisa na literatura médica sobre sinais e sintomas provocados por drogas tóxicas. Em 1796, ele publica o seu primeiro artigo no Jornal de Medicina Prática a respeito das suas descobertas mais recentes e intitula esse trabalho como Ensaio sobre um novo princípio ativo para descobrir as propriedades curativas das substâncias medicinais, seguido de alguns comentários sobre os princípios admitidos até os nossos dias. Ele tece críticas extremamente contextualizadas à prática médica daquela ocasião. Em 1805, Hahnemann publica sua primeira matéria médica homeopática, com 27 substâncias descritas e catalogadas pelos seus poderes farmacodinâmicos e curativos. Em 1810, ele edita a primeira edição do seu livro básico, o qual traz toda a doutrina homeopática e seus fundamentos, o Organon da Arte de Curar, nesta obra, não é, que é a base da homeopatia, inclusive para a formação dos homeopatas, inclusive atualmente já está na 6ª edição, há regras minuciosas para exame, entrevistas e tratamento do paciente. Entre 1811 e 1826, Hahnemann produz, né, e publica 6 volumes da matéria médica pura, com 64 substâncias experimentadas em 1777 páginas. Em 1812, ele volta à Universidade de Leipzig, onde ele iniciou seus estudos, né, em medicina, para ministrar conferências, atraindo ali, né, ao longo dessas conferências, muitos estudantes de medicina interessados nessa nova forma, né, nessa nova arte de curar. Em 1835, o médico francês popularmente conhecido como Bento Muri, ele também foi curado pela tuberculose pela homeopatia em Paris, e desde então ele passa a propagar a doutrina na ilha italiana da Sicília, no Egito, inclusive na América do Sul, com ênfase no Brasil, onde Bento Muri introduz em 1840 a homeopatia. Em 1843, Hahnemann falece em Paris, aos 88 anos, cercado do mais nobre respeito pelo legado que ele deixa à comunidade científica. 21 livros e 25 traduções. Aqui à nossa esquerda, nós temos a casa de Samuel Hahnemann, né, onde ele morava e tinha o seu consultório em Paris, e à direita, o seu mausoléu em um cemitério também na cidade de Paris. Bom, retomando, né, alguns conceitos importantes da homeopatia e seus princípios gerais, né, após a exposição dessa breve, mas linda história, né, da homeopatia. Como eu disse anteriormente, a origem da palavra homeopatia é de origem grega, homoio, semelhante, parto, sofrimento. Ela se fundamenta, né, no método terapêutico baseado na lei natural de cura, similia similibus curantur, e ela é um sistema científico e filosófico bem determinado. Né? Científico por quê? Porque ela se apoia em uma metodologia de pesquisa própria, ou seja, se apoia em dados de experimentação clínica de drogas e de medicamentos homeopáticos no homem sadio e sensível, para posterior aplicação no homem doente. E é um sistema filosófico, a gente vai comentar um pouco mais a respeito disso mais à frente, né? Porque ela se apoia na corrente filosófica vitalista. Então, a homeopatia, atualmente, né, no Brasil, ela é uma especialidade médica, farmacêutica, veterinária e da odontologia, que consiste em ministrar doses mínimas de medicamento, de acordo com a lei dos semelhantes,
para evitar a agravação de sintomas e estimular a reação orgânica em direção à cura. Então, o primeiro princípio geral da homeopatia, que a gente já discutiu ao longo da história da homeopatia, que é a lei dos semelhantes, princípio da similitude ou princípio da analogia, ela tem um conceito, né, que qualquer substância capaz de provocar no homem sadio, porém sensível, determinados sintomas, é capaz de curar, desde que em doses adequadas, mínimas, infinitesimais, um homem que apresente um quadro mórbido semelhante, com exceção das lesões irreversíveis. Então, existem alguns conceitos importantes para a compreensão da lei dos semelhantes, como o conceito de patogenesia. Ou seja, ao administrar uma substância em uma dose capaz de perturbar a homeostase orgânica, o organismo apresentará um grupo de sintomas relacionados à substância que está sendo testada, que a gente dá o nome de sintomas patogenéticos. Então, Hahnemann, né, do parágrafo 27 do Organon da Arte de Curar, ele complementa essa afirmativa anterior, né? A capacidade curativa dos medicamentos baseia-se nos seus sintomas semelhantes aos da doença, porém superiores a ela em força, de modo que cada caso individual de doença só pode ser eliminado e removido de maneira certa, profunda, rápida e duradoura, com medicamento capaz de, por si mesmo, produzir uma totalidade de sintomas no estado de saúde do ser humano, uma doença artificial, de modo muito semelhante e completo, e de, ao mesmo tempo, superar em forças a doença. Então, a experimentação do homem sadio, né, ela é a metodologia de pesquisa em homeopatia, e Hahnemann trazia algumas justificativas, né, relacionadas a essas experimentações em indivíduos, em seres humanos, né? Ele justificava que testes em animais, né, eles traziam por si só, né, algumas questões complexas, uma vez que cada espécie, por mais que seja próxima, né, cada espécie animal, por mais que seja próxima à sua fisiologia da fisiologia humana, ela apresenta uma reação diferente das reações em seres humanos, por serem distintas, portanto, as suas constituições. Apenas sintomas mais grosseiros poderiam ser registrados em testes em animais. Né? Para a homeopatia, que tem essa perspectiva de uma anamnese da totalidade de sintomas, buscando, né, a totalidade de sintomas do paciente, da esfera psíquica, né, mentais e emocionais e sintomas físicos, é necessário que ocorra uma verbalização do paciente, principalmente para tradução de seus sinais e sintomas dessa esfera psíquica. E os animais não se expressam por palavras. Portanto, né, a experimentação no homem sadio, ela é um método experimental indutivo que conferiu ao princípio da semelhança o seu valor de lei natural. Então, qual é o conceito de experimentação no homem sadio? A experimentação no homem sadio, patogenética ou homeopática ou pura, é o procedimento de se testar substâncias medicinais em indivíduos sadios para elucidar os sintomas que irão refletir a sua ação. É a base para a escolha de um medicamento. Nós temos mais um princípio da homeopatia, que é o princípio de doses mínimas ou doses infinitesimais. Hahnemann justificava, não é, a importância da desconcentração, não é, das tinturas mães homeopáticas, né, que é o ponto de partida da produção dos medicamentos homeopáticos, porque no início de sua carreira, quando ele usava as doses consideradas clássicas da farmacologia, as doses ponderais, uma vez que o medicamento era administrado segundo o princípio da similitude, ocorria ali, né, naquele paciente, uma agravação inicial dos seus sintomas. Então, ele passa a se preocupar com a intensidade, né, das reações, das agravações que ocorriam no paciente, e aí propõe, né, uma metodologia de desconcentração dos princípios ativos em uma progressão, né, geométrica, numa escala, né, centesimal, né, de uma parte do princípio ativo para 99 partes de um diluente apropriado, e nessas sequências de diluições, as agitações sucessivas. A esse processo farmacotécnico dá-se o nome de dinamização. Portanto, ele se constitui de diluições
em escalas geométricas, no caso centesimal, proposta por Hahnemann, seguidas por agitações, sucções sucessivas. Mediante esse processo, ocorria uma diminuição da agravação dos sintomas quando esses medicamentos eram administrados ao paciente, uma diminuição dos efeitos tóxicos das altas doses, ocorria um aumento das reações orgânicas e curas mais rápidas e suaves. O último princípio geral da homeopatia é o princípio do remédio único, uma vez que as experimentações em indivíduos sadios ou experimentações patogenéticas, nessa metodologia de pesquisa, testa-se apenas uma droga por vez, obtendo-se as características farmacodinâmicas testadas, Hahnemann também administrava os medicamentos isoladamente para os seus pacientes. A cada prescrição, um medicamento único. Caso esse medicamento não mobilizasse o quadro clínico do paciente num prognóstico de cura, Hahnemann administrava esses medicamentos de forma isolada, porém, numa segunda prescrição. Então, ele pesquisava na matéria médica homeopática a patogenesia, ou seja, a totalidade de sintomas provocados por aquela substância na experimentação humana, que seria capaz de cobrir a totalidade de sintomas do paciente naquele momento de seu tratamento. Então, o remédio único, ele permite ao clínico homeopata individualizar o quadro sintomático, que ele é percebido por diversas estratégias de diagnóstico que são empregadas em homeopatia, o diagnóstico nosológico, o diagnóstico da totalidade de sintomas, um diagnóstico também denominado de diagnóstico individual, o diagnóstico biopatográfico, o diagnóstico do medicamento simílimo, o diagnóstico miasmático, a fim de se encontrar o medicamento simílimo, ou seja, aquele que tem uma analogia muito próxima aos sintomas apresentados pelo paciente, Caso prescrevesse vários medicamentos de uma só vez, todos esses medicamentos poderiam mobilizar conjuntamente os mecanismos de defesa do organismo em uma competição e seria impossível determinar cientificamente qual foi o responsável pela cura do paciente, Então, Hahnemann, ele utiliza dessas justificativas para uma prescrição de um medicamento único. Atualmente, a gente sabe que, às vezes, um único medicamento ele é incapaz de trazer toda a cobertura de sinais e sintomas de um paciente, haja vista que os diagnósticos são mais complexos, Então, atualmente, a gente percebe que alguns homeopatas prescrevem formulações homeopáticas no sentido de buscar, uma cura suave e duradoura também para os seus pacientes. Bom, e qual é a concepção homeopática, mudando agora um pouquinho, o nosso contexto, a respeito da saúde e doença, desse binômio saúde e doença? Nós sabemos que a homeopatia é uma especialidade médica, farmacêutica, veterinária e da odontologia que é dotada, do princípio da experimentação do homem sadio como um método científico de pesquisa, mas também a homeopatia é um método filosófico. E a partir do momento que a gente entende em qual modelo filosófico a homeopatia se estabelece, consequentemente, a gente compreende qual é a concepção homeopática do processo saúde e doença. Hipócrates, na Grécia Antiga, a gente percebe que a medicina adquire o status de ciência. Volto lá em Hipócrates agora. Apresentando um corpo doutrinário específico, como eu disse anteriormente, incluindo as estratégias de diagnóstico, ou seja, a história clínica do paciente, o exame físico, a classificação, o prognóstico das doenças e a utilização de medidas higiênico-dietéticas como prática da sua terapêutica. Já nessa ocasião, se aceitava uma natureza imaterial do homem, unida substancialmente ao seu corpo físico, que regulava instintivamente todas as funções fisiológicas do organismo. E, ao se desequilibrar, permitiu o desenvolvimento das doenças orgânicas. Além dessa constituição energética, aceitava-se a existência também de outras entidades imateriais superiores, denominadas psique, túmus, alma, relacionadas às emoções, à inteligência e à essência espiritual humana.
Pela enorme influência que Hipócrates exerce na medicina até o século XIX, a existência de um princípio ou força vital, o vitalismo, era discutida em todas as escolas médicas, sendo aceita por umas e contestadas por outras, norteando diagnósticos e terapêuticas exercidas pelas mesmas. Então, era atribuída, não é, na realidade, à prática médica, modelos experimentais de pesquisa, dotando a medicina, né, de um aporte científico, mas também já se discutia modelos filosóficos, não é, que, principalmente aí nesse sentido, o vitalismo, né, que apregoa que o indivíduo possui uma força ou energia vital que o mantém atuante, além, não é, como disse anteriormente, de a existência de outras entidades imateriais superiores. Discorrendo sobre o pensamento médico vitalista, encontra-se, previamente a Hahnemann, Galeno na medicina romana, Rhazes na medicina árabe, Paracelso na medicina renascentista, Stahl, von Haller na medicina pós-renascentista, Virchow, Claude Bernard e outros. Então, ao final do século XVIII, Hahnemann utiliza a teoria vitalista como suporte filosófico ao seu método científico e experimental de tratar as enfermidades. Hahnemann apregoava, não é, que o indivíduo é dotado de uma força vital. É a força vital que mantém o organismo em harmonia. Sem ela, o organismo não age, não sente, desintegra-se. Portanto, a força ou energia vital, ela é a responsável pela integração dos diversos níveis dinâmicos da realidade humana, físico, mental e emocional. E o paciente, ele é uma unidade formada de corpo e mente, que tal unidade mantém-se em equilíbrio mediante a harmonia desses níveis dinâmicos, né, da realidade humana, harmonia tal proporcionada, né, pelo equilíbrio da energia vital, que sofre influências do meio externo, tanto social quanto ambiental. Então, para Samuel Hahnemann, a origem das doenças, né, está no desequilíbrio da força vital. E Hahnemann, né, ele já cita na obra A Alopatia, em 1831, né, porque se é certo que somente a força vital conservadora pode dar origem em nós a mudanças orgânicas duradouras para preservar a vida. Na cura das doenças pelo medicamento homeopático, realiza-se um confronto da força vital desequilibrada por fatores deletérios exógenos e endógenos, com a energia medicamentosa advinda dos processos de sucção ao longo do preparo do medicamento. Energia medicamentosa esta do tipo semelhante, mas um pouco superior, promovendo com isso uma reação vital do organismo contra o distúrbio morboso, que lhe é próprio, mas imperceptível, uma vez que as doses são infinitesimais. Pela analogia qualitativa da força vital orgânica e a energia cinética do medicamento homeopático, obtido por esse processo de dinamização, no qual libera essa energia interna de qualquer substância da natureza, pode-se dizer que a força vital apresenta caráter semelhante à energia contida nessas preparações. Cabe ao prescritor avaliar o paciente na sua totalidade, na sua integralidade, ou seja, de forma integrativa, a fim de definir o medicamento homeopático capaz de restabelecer a sua saúde. Portanto, a homeopatia, ela é uma medicina integrativa. Ela traz a saúde integrativa como uma abordagem sistêmica da medicina, não focando apenas no problema no qual o indivíduo busca uma solução, mas analisando como um todo aquele indivíduo. A saúde integrativa, tal qual a homeopatia, é uma prática médica que não trata apenas a doença, mas o paciente como um todo. A homeopatia tem essa visão sistêmica, os médicos homeopatas já aplicam essa visão em seus tratamentos, desde a descoberta da lei dos semelhantes, mas agora, na medicina tradicional, né, também denominada alopata, que está descobrindo os benefícios de se tratar os indivíduos na sua totalidade. Por se tratar, então, dessa abordagem holística, ou seja, integral, a medicina integrativa considera mente, corpo, energia vital e espírito.
no momento de se escolher o melhor tratamento, né? Entende-se que as emoções desempenham um papel fundamental nas doenças, da mesma forma que o seu papel é essencial na cura e bem-estar dos indivíduos. Em 1946, a Constituição da OMS já definia a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, não meramente a ausência de doenças e enfermidades. Em 1999, houve uma emenda referida a essa Constituição, que inclui o aspecto espiritual no conceito multidimensional da saúde. A saúde é um estado dinâmico, de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de uma doença ou enfermidade. E qual é a relação da homeopatia com a espiritualidade? Para a gente poder fechar a nossa palestra. É sabido que em todas as civilizações, culturas, desde as épocas mais remotas, que o homem busca compreender a sua essência espiritual, o ponto de ligação com a divindade e subsídio ao entendimento do sentido de sua vida e do mistério da morte. Alma ou espírito representam, né, a esperança na continuidade do ser e de sua vida, né, e de suas relações com o desenlace carnal, assumindo uma posição de destaque no corpo doutrinário, né, de diversas religiões e filosofias. As racionalidades médicas vitalistas seculares, como a homeopatia, contribuem para a ampliação do entendimento do binômio saúde e doença, localizando já em instâncias não materiais a força vital, as possíveis causas do adoecimento humano, correlacionando-as com manifestações subjetivas da individualidade do ser, pensamentos, sentimentos, emoções, ao desequilíbrio dos diversos sistemas fisiológicos. Em consonância com o crescimento, né, de práticas integrativas e complementares à saúde, a homeopatia amplia o entendimento do processo de adoecimento humano e incrementa a terapêutica das doenças em conformidade com as suas concepções antropológicas vitalistas, além da disseminação de outras abordagens filosófico-espiritualistas que podem contribuir de forma semelhante à compreensão e ao tratamento do binômio doente-doença. Pode-se pensar em uma unidade mental, que é componente, né, da esfera psíquica desse indivíduo, diretamente relacionada à entidade superior humana, espírito ou alma, que abarca as manifestações desse psiquismo, né, e emocionais do ser, possuindo, né, essa entidade superior humana ascendência e interagindo com a força vital e o corpo físico. A mente, portanto, né, ela é uma entidade distinta da unidade físico-vital e, devido ao seu nível hierárquico superior, em contato, né, relacionada ao espírito e alma, atua sobre o princípio vital desequilibrando-o. E desde que seja, né, dessa forma, afetada pelas nóxias psicoemocionais. Então, em vista do exposto, né, pela diferenciação entre unidade mental, né, interrelacionada com a entidade superior humana, espírito ou alma, né, há uma diferenciação, né, dessa unidade em relação à unidade orgânica, deverão existir também outras formas de buscar o equilíbrio dinâmico da saúde, atuando nesses níveis superiores de entidade humana, que não seja somente por meio dos medicamentos homeopáticos. O caminho moral, ele é visto como o mais elevado objetivo da vida. Ele é capaz de aproximar o homem do Criador por meio de sensações que asseguram a sua felicidade, ações que exaltam a sua dignidade, conhecimentos que abraçam o universo, exercitados por um sopro divino ou espiritual, racional, na busca de uma evolução e crescimento interior. Mas, voltando, né, na perspectiva do medicamento, se acreditarmos que a força vital representa uma energia primordial presente em todos os seres, envolvendo todas as unidades celulares desse ser, propiciando esse fenômeno que é a vida e a saúde,
ter-se-á uma ideia do que se representa a concepção vitalista de Hahnemann. Sobre esse enfoque, tanto o caminho moral quanto o medicamento homeopático, né, principalmente o medicamento, irá atuar nessa unidade substancial entre corpo físico e princípio vital. Nesse binômio, matéria e energia, energia esta afetada muitas vezes, né, por instâncias superiores, né, que são normalmente desequilibradas por fatores exógenos e endógenos, promovendo, portanto, né, esse medicamento, a homeostase orgânica e o equilíbrio neuro, imuno, endócrino e metabólico do indivíduo. Já dizia Samuel Hahnemann que o verdadeiro médico deve ter em mãos os medicamentos mais legítimos e mais ativos, de modo a contar com sua força curativa. Organon, parágrafo 254. E ainda do Organon, parágrafo 265, deve ser para o médico uma questão de consciência, estar sempre plenamente convencido de que o paciente toma o medicamento adequado e, portanto, deve ser ao paciente o medicamento corretamente preparado. Para a gente finalizar, Hahnemann, né, ele já citava que a gente nunca pode explicar as doenças examinando somente o corpo físico do indivíduo. A origem de todas as doenças está nas raízes mais profundas da alma, a nossa entidade superior. Então, tal como a homeopatia trata o ser humano como um todo, nós homeopatas devemos abraçá-la como um todo, não desvencilhando nunca a teoria da nossa prática. Aqui está, né, as minhas referências, aqui estão, né, as minhas referências, algumas delas, né, que eu empreguei ao longo dessa apresentação. Caso tenham interesse, eu posso encaminhar via coordenação do Combrasier. Algumas sugestões para que vocês possam seguir no Instagram: a Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, a Associação Médica Homeopática Brasileira, a nossa Associação Mineira, né, a Associação Médica Homeopática de Minas Gerais, a Liga de Medicina Homeopática, que eu coordeno junto à UniBH, a Liga RO, e o Combrasier. Claro, né, gente, eu sou orientadora dessa Liga de Homeopatia, né, que abraça alunos da medicina, do Centro Universitário de Belo Horizonte, o UniBH. Aqui estão os meus contatos, né? O Instagram, Daniela Quadros Azevedo, o Facebook, Daniela Quadros, e o meu e-mail, danielaquadrosazevedo@gmail e danielaqa@ufmg.com. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigada, e deixo o meu recadinho que a homeopatia é a cura com amor. Eu espero que esse momento tenha sido produtivo para todos vocês. Agradeço a coordenação do Combrasier pela oportunidade de estar aqui partilhando, né, esses ensinamentos tão preciosos, né, propagados desde Hipócrates, né, e principalmente, né, por Samuel Hahnemann na nossa atualidade. Muito obrigada mais uma vez. Grata.